Um dos mitos mais comuns sobre autismo, repetido até mesmo por médicos para negar diagnóstico, é o autista não olha nos olhos. Isso pode ser até verdade, na maioria dos casos, para crianças, mas a gente evolui. Então, um adulto autista, na maioria das vezes, sim, vai ser capaz de olhar no olho, com mais ou menos angústia, dificuldade nisso, com mais ou menos cansaço em fazer isso. A maioria dos autistas adultos consegue olhar no olho numa conversa e vai ter que de vez em quando olhar para baixo, olhar para os lados para dar uma descansada daquela intensidade que é para a gente olhar no olho de uma pessoa. Alguns, mas realmente uma minoria, continuam não conseguindo olhar no olho, tendo um desconforto muito grande nisso e preferindo não se forçar. Mas realmente a maioria consegue, com esses descansos de olhar de vez em quando. E aí vem uma questão que é a idade. Para um jovem autista de 20 anos, talvez isso seja mais difícil, canse mais, do que para um autista de 40 anos, para um autista de 50 anos como eu. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, que em alguns autistas, não todos, aí realmente uma minoria, a gente pode até em alguns momentos ser acusado de encarar, porque a gente está conversando com alguém que aquele assunto interessa demais, que está trazendo alguma novidade, algum estímulo positivo para o nosso cérebro, provavelmente a gente vai ficar olhando assim, porque a gente está bebendo o que aquela pessoa está falando, a gente não quer perder nada. Isso é uma exceção. Se, pelo contrário, a pessoa estiver falando uma coisa que não interessa, que a gente já cansou daquele assunto, a gente vai começar a olhar para baixo, para o lado, buscar algum estímulo visual ali para distrair, conseguir passar aquela conversa que não nos interessa. Mas é isso, capazes, a maioria de nós, sem dúvida é. Queremos ou não? Fazemos ou não? Precisamos de momentos de descanso, de olhar ou não? E aí eu me pergunto como é para um neurotípico. O neurotípico fica olhando no olho do outro o tempo inteiro durante a conversa? Acho que talvez não também. Talvez ele também olhe para os lados, para baixo de vez em quando. É muito difícil saber o que é só nosso e o que alguns neurotípicos podem também ser assim. E aí talvez a gente não tivesse que se cobrar tanto. Eu lembro que eu comecei a me cobrar, prestar atenção e olhar mais no olho, lá pelos 20 e poucos anos, quando alguém falou que quem não olhava no olho era psicopata. Obviamente eu não queria ser considerada uma psicopata, eu comecei a pegar no meu próprio pé para olhar mais no olho. Então é isso, tem um processo, tem a ver com a idade, tem a ver com que o autista já aprendeu e evoluiu ou não, mas autista nunca olha no olho, mito total. E a gente precisa combater esses mitos.